Eu estava a subir a escadaria de mármore de Lucien Desantes com um vestido de noiva, quando os homens dele apontaram as armas. E a única coisa mais alta do que o meu coração era a lembrança da voz de Daário, 4 horas antes, dizendo: faça parecer um acidente. Culpe Dantes. Pare aí mesmo. O corpete de pérolas que eu costurei à mão durante 6 meses refletia a luz do lustre. Pontos minúsculos e perfeitos que deveriam ser o início da minha própria marca um dia, não o traje para a minha execução. Lama manchava a cauda do vestido. O meu penteado, cuidadosamente preso, estava a desmoronar-se. Rímel provavelmente espalhado por todo o lado. 3 guardas cercaram-me, armas em punho. Profissionais, calmos, não como os homens de Daário, que eram sempre muito ansiosos, muito barulhentos. Então ouvi passos acima de mim. Lucien Dantes apareceu no topo da escada. E mesmo com armas apontadas para a minha cabeça, não consegui deixar de reparar nele. Alto fato escuro que provavelmente custou mais do que o meu pai gastou em todo o meu casamento. Olhos como o inverno, cinzentos e impiedosos. O tipo de rosto que tornava as mulheres estúpidas e os homens cautelosos. Eu estava a esforçar-me muito para não ser estúpida. Ele desceu lentamente, cada passo deliberado, controlado. Quando parou 3 degraus acima de mim, tive de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Sarafina Romano. A sua voz era baixa, comedida. Ele disse o meu nome da mesma forma que outros homens diziam a palavra granada. A filha de Cassian na minha casa, com um vestido de noiva. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Isto é fascinante. Eles vão matar-me e culpar-te. As palavras saíram às pressas, muito rápidas, muito desesperadas. Eu parecia histérica. Provavelmente parecia pior. Ali parada, com o traje nupcial completo, tremendo, arruinada. Mas a expressão dele não mudou. E de alguma forma isso me acalmou o suficiente para respirar. Explique uma palavra, não uma pergunta, uma ordem. Agarrei o corrimão, mármore frio sob os meus dedos trêmulos. 4 horas atrás, eu estava na suíte nupcial em Santa Maria, totalmente vestida, esperando a cerimônia começar. A minha dama de honra saiu para buscar champanhe. Ouvi vozes no corredor lá fora. Daário e 2 dos seus homens. Eles não sabiam que eu estava lá. E Daário disse: a minha garganta fechou. Forcei as palavras a sair. Ele disse que o casamento era apenas para aparências, que eu teria um acidente dentro de um mês. Uma queda das escadas, talvez uma falha no travão do carro, algo limpo. Cruzei o olhar com Lucien e disse que quando o meu corpo fosse encontrado, haveria provas que apontariam para ti. O suficiente para fazer o meu pai acreditar que me tinhas matado para iniciar uma guerra. Um dos guardas praguejou baixinho. A expressão de Lucien continuava a mesma. Por que eu iria querer iniciar uma guerra com Cassie e Romano? Não irias. Essa é a questão. Eu estava a controlar a minha respiração agora. A minha mente funcionava como quando esboçava um desenho, ligando linhas, vendo padrões. A Dária quer que as 2 famílias se destruam mutuamente. Enquanto tu e o meu pai se sangram até a exaustão, ele consolida o poder. Entra no vácuo. Ele fica com o Império Leone, o território do meu pai, e tudo o que construíste. E tudo o que lhe custa é uma noiva descartável. Descartável, repetiu Lucien baixinho. Eu ouvi-o dizer isso. Cassian já a descartou como moeda de troca. Ele não vai lamentar por muito tempo. As palavras ainda ardiam. Ele está certo. O meu pai ficará furioso por eu estar morta, mas ficará ainda mais furioso por você aparentemente ter me matado. Ele não vai parar para fazer perguntas. Ele simplesmente virá atrás de você. Lucien desceu mais 2 degraus. Agora estava perto o suficiente para ver o tom exato de cinza nos seus olhos. Ardósia, não prata. Por que vieste ter comigo? Por que não foste ter com o teu pai e contaste-lhe o que ouviste? Porque ele não acreditaria em mim. És a filha dele. Sou a sua moeda de troca. Levantei o queixo e senti o meu véu escorregar ainda mais. Ele passou 6 meses a negociar este casamento. 6 meses a construir esta aliança com os Leon. Se eu correr para ele agora com uma história sobre ter ouvido uma conspiração, ele vai pensar que estou a mentir. Vai pensar que sou uma rapariga histérica a tentar escapar de um casamento arranjado. Vai arrastar-me de volta para Daário e pedir desculpa pelo meu comportamento. E Daário vai acelerar o cronograma. Lucien disse:
Sim, ele estudou-me. Fui estudada por homens poderosos toda a minha vida. Avaliada, apreciada, valorizada como joias ou gado. Mas isso era diferente. Lucian não estava a olhar para o meu rosto, meu corpo ou a ruína do meu vestido caro. Ele estava a olhar para mim da mesma forma que eu olhava para um esboço pela metade, tentando ver a estrutura por baixo. Você escolheu-me especificamente, disse ele. Não a polícia, não um abrigo, não um voo para fora do país. Você veio até a minha porta. Você é a única pessoa na cidade com poder suficiente para que o meu pai não possa simplesmente entrar e levar-me de volta à força. Mantive a minha voz firme. E você tem mais a perder se o plano de Dário funcionar. Se eu morrer e as provas apontarem para ti, o meu pai vai destruir o teu império e dormir tranquilamente ao fazê-lo. Rapariga inteligente. Não soou como um elogio, soou como uma avaliação. Diz-me exatamente o que ouviste, palavra por palavra. Fechei os olhos e recuperei a memória. Dário disse, a armação contra Dantes já está pronta, só precisamos do corpo. Dá-nos 3 semanas, talvez 4. Deixa o Cassian pensar que o casamento é sólido. Depois, o acidente, limpo, trágico, e o romano terá a cabeça do Dantes numa lança antes do funeral. Quando abri os olhos, o Lucian estava agora um olhar abaixo de mim, quase ao nível dos meus olhos. O que mais? Um dos homens dele perguntou. O que acontece se eu resistir? Se eu fugir? Estudei a minha respiração. O Dário riu-se. Ele disse que eu não o faria. Que fui treinada toda a minha vida para ser obediente, para me sacrificar pela paz da família. As minhas mãos estavam a tremer novamente. Ele disse que eu caminharia para a minha própria execução com um sorriso. Porque é isso que boas filhas da máfia fazem. Algo brilhou nos olhos de Lucian. Não era simpatia, era algo mais frio. E, no entanto, aqui estás tu, num táxi, com maquilhagem de noiva, a subir as minhas escadas. Aqui estou eu. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia sentir todas as armas ainda lá apontadas para mim, todos os olhos observando o desenrolar da situação. Então ele se virou para o guarda com cicatrizes. Abaixem as armas. Coloquem-na na ala leste. Coloquem 2 homens do lado de fora da porta dela. Chefe, faça isso. As armas foram abaixadas. Eu não percebi o quanto estava tremendo até que a tensão se dissipou e meus joelhos quase cederam. Lucian segurou meu cotovelo, me estabilizando. Sua mão estava quente através da seda da minha manga. E eu odiei ter percebido isso. Odiava que, mesmo agora, correndo pela minha vida, uma parte estúpida do meu cérebro estivesse catalogando detalhes. A maneira como os dedos dele envolveram completamente o meu braço, o cheiro fraco de colônia cara e algo mais sombrio. O facto de ele estar a tocar-me com cuidado, como se eu fosse frágil, mas valiosa. Consegue andar? Ele perguntou. Sim. Ótimo. Ele não me soltou. Vamos para o meu escritório. Vais contar-me tudo o que te lembras daquela conversa. Cada detalhe, cada palavra, cada som, passos, colônia, quem falou primeiro, tudo. Por quê? O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. Porque se me estiveres a mentir, eu vou saber. E se estiveres a dizer a verdade, então Dário Leone cometeu um erro muito grave. Que erro? Ele subestimou a sua noiva descartável. Lucian começou a descer as escadas, puxando-me com ele, e deu-me a única coisa de que eu precisava para enterrá-lo. O quê? Uma testemunha, um motivo e uma razão. Caminhamos por corredores que cheiravam a couro e madeira velha, passando por salas que eu não conseguia ver, cada vez mais para dentro da fortaleza. Eu deveria estar aterrorizada. Eu estava aterrorizada. Mas por baixo do medo havia outra coisa. Algo que parecia a primeira respiração verdadeira que eu dava em 6 meses. Lucian DeSantis era perigoso. Todos sabiam disso, mas ele também estava a ouvir-me. A ouvir-me de verdade. Não a ignorar-me, não a dar-me um tapinha na cabeça e a mandar-me de volta para a minha jaula. Ele abriu uma porta pesada e gesticulou para que eu entrasse numa sala de estudos repleta de livros e mapas. Uma mesa enorme, janelas do teto da Flórida com vista para a costa, água escura e céu ainda mais escuro. Sente-se, disse ele. Sentei-me com cuidado com o meu vestido, a cauda a espalhar-se à volta da cadeira como natas derramadas. Ele serviu 2 copos de uísque de um decantador de cristal e colocou rum à minha frente. Depois, encostou-se à secretária, perto o suficiente para que eu tivesse de olhar para cima para encontrar os seus olhos.
Eis o que vai acontecer, Sarafina. Vais ficar aqui enquanto eu verifico a tua história. Se estiveres a dizer a verdade, és valiosa. Se estiveres a mentir, és uma vantagem. De qualquer forma, não sairás desta casa até eu decidir o que fazer contigo. E se o meu pai vier atrás de mim, terá que passar por mim. O sorriso de Lucian era frio. E eu prometo-te que essa é uma luta que ele não quer. Peguei no copo de uísque. A minha mão estava mais firme agora. Preciso de algo de si. As sobrancelhas dele levantaram-se ligeiramente. Está a fazer exigências. Estou a negociar. Olhei nos seus olhos. A minha mãe, a minha irmãzinha, Elodie. Se Dário perceber que eu fugi, se o meu pai descobrir que estou aqui, eles vão usá-las para me atingir. Preciso da sua palavra de que vai protegê-las. Por que eu faria isso? Porque se não fizer, vou sair por aquela porta agora mesmo e arriscar com Dário. Tomei um gole de uísque. Ardeu ao descer. Quer que eu ajude a desvendar isto? Que lhe dê todos os detalhes de que me lembro para ser sua testemunha contra Dário? Então a minha mãe e a minha irmã ficam em segurança. Esse é o acordo. Lucian olhou para mim por um longo e perigoso momento. Depois riu. Um som baixo e sombrio que me revirou o estômago. Fugiste do teu casamento, com maquilhagem completa e um vestido de $10.000. Apareceste à minha porta com nada além de uma ameaça de morte e desespero. E agora estás a negociar termos comigo. Ele abanou a cabeça lentamente. Talvez o Dário estivesse certo em querer-te morta. És perigosa. Temos um acordo? Ele estendeu a mão. Temos um acordo. Apertei-lhe a mão. O seu aperto era firme, caloroso, constante, profissional. Mas quando tentei afastar-me, ele segurou a minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Mais uma coisa, Sarafina. O quê? Os seus olhos fixaram-se nos meus. Se estiveres a mentir para mim, se isto for algum esquema elaborado do teu pai ou de Dário, não vou te matar rapidamente. Vou garantir que te arrependas de ter entrado na minha casa. Não estou a mentir. Ótimo. Ele soltou a minha mão. Então, bem-vinda à tua nova jaula, princesa. Vamos ver se és tão inteligente quanto pensas que és. O quarto da ala leste era bonito de uma forma fria e impessoal. Tetos altos, parede cinza claro, uma cama de dossel que parecia nunca ter sido usada. Janelas com vista para a costa, mas eu podia ver as barras de ferro trabalhadas na moldura decorativa. Uma gaiola continuava a ser uma gaiola, mesmo com lençóis de seda. Fiquei na janela com o meu vestido de noiva arruinado, observando o amanhecer sobre a água. Não tinha dormido. Sempre que fechava os olhos, ouvia a voz de Dário. Deixe Cassian pensar que o casamento é sólido. Depois o acidente. Uma batida na porta me fez sobressaltar. Menina Romano. Uma voz feminina, mais velha, firme. Estou a trazer-lhe roupas. Abri a porta. Ela tinha talvez 60 anos, cabelo grisalho e um coque apertado, olhos perspicazes que não perdiam nada. Ela segurava uma pilha de roupas e não parecia nem um pouco surpresa ao ver uma noiva às 6 da manhã. O Sr. de Santos quer que você desça daqui a 1 hora, disse ela colocando as roupas na cama. O chuveiro é ali. Vou levar o vestido para lavar, embora não tenha a certeza se consigo salvá-lo. Olhei para o vestido. 6 meses de trabalho. Centenas de horas a costurar, a ajustar. O meu projeto de sonho desperdiçado num casamento que nunca aconteceu, com um homem que me queria morta. Queime-o, disse eu. Ela ergueu uma sobrancelha. Tem a certeza? Tenho a certeza. Tudo bem. Ela se dirigiu para a porta, mas parou. Pelo que vale a pena, você tomou a decisão certa ao vir para cá. O Sr. Dantes é muitas coisas, mas ele cumpre a sua palavra. Se ele disse que iria protegê-la, ele o fará. E se ele decidir que estou a mentir, o seu sorriso foi fraco. Então você não precisará mais se preocupar com Dário Leone. 1 hora depois, entrei no escritório de Lucian, com roupas emprestadas, jeans escuros que eram um pouco compridos demais, um suéter preto que cheirava a detergente caro. Meu cabelo ainda estava molhado, sem maquilhagem. Eu me sentia nua sem minha armadura cuidadosamente construída. Lucian estava em sua mesa, lendo algo em um tablet. Ele olhou para cima quando entrei, e seu olhar percorreu meu corpo uma vez, eficiente e avaliador. Melhor, disse ele. Senta-te. Sentei-me à sua frente. A cadeira era de couro, profunda, projetada para fazer com que afundasses e te sentisses pequeno.
Em vez disso, sentei-me na ponta, com a coluna reta. Ele colocou o tablet de lado. Pedi ao meu pessoal para investigar a tua história. Dário saiu da igreja aproximadamente 10 minutos depois de teres desaparecido. Ele disse ao teu pai que tiveste um colapso nervoso e precisavas de espaço. Aparentemente, foi uma atuação muito convincente. Noivo preocupado. Cassian já está a interpretar isso como nervosismo pré-casamento. O meu estômago revirou. A minha mãe está bem, a tua irmã também. Ambas estão na propriedade do teu pai, sob guarda. Protocolo padrão para uma perturbação no casamento da família. Ele recostou-se na cadeira. Dial está a agir com cautela. Ele não pode parecer muito preocupado, ou o teu pai ficará desconfiado. Mas ele está à tua procura, como sabes, porque 3 dos homens dele estavam na estação ferroviária às 4 da manhã. Mais 2 no aeroporto. Ele acha que fugiste. O sorriso de Lucian era frio. Ele ainda não sabe que fugiste para mim. Quando descobrir, terá uma escolha. Vir atrás de ti aqui e confirmar a tua história, ou fingir que estás morta e ajustar o seu cronograma. Lucian bateu com os dedos na secretária. De qualquer forma, ele está exposto. O que me leva a ti? E eu? Disseste que ouviste esta conversa na suíte nupcial. Conta-me tudo sobre aquele quarto. Layout, portas, janelas, onde estavas, onde eles estavam. Fechei os olhos, evocando a memória. A suíte nupcial em Santa Maria tem 2 quartos. O quarto principal, onde eu estava a me preparar, e uma antessala menor com uma porta para o corredor. Há uma penteadeira, um biombo, uma área de estar. Eu estava na penteadeira quando a minha dama de honra saiu. Ouvi vozes imediatamente depois que ela fechou a porta. Quão perto? Do lado de fora, talvez a 1 metro da porta. Abri os olhos. A porta não estava completamente fechada. Ela não a trancou. Eu conseguia ouvir claramente. Viste-os? Não. Mas reconheço a voz do Dário imediatamente, e um dos homens dele, aquele com a cicatriz no pescoço, ele tem uma voz rouca quando fala, como se fumasse demais. A expressão do Lucian ficou mais séria. Mateo Ruiz. Não sei o nome dele, mas sim, a voz rouca. O que exatamente Ruiz disse? Repassei a conversa, palavra por palavra. Ele perguntou quando o acidente aconteceria. Dário disse que em 3 a 4 semanas. Ruiz perguntou sobre a armação, como fariam para que parecesse que tinha sido você. Dário disse que já estava tudo pronto, que ele tinha alguém dentro da sua organização que plantaria as provas, que quando o meu corpo fosse encontrado, haveria um rastro claro levando até você. Lucian cerrou os dentes. Um espião? Sim, ele disse quem? Não, apenas que era alguém em quem você confiava, alguém que tinha acesso. Eu me inclinei para a frente, mas ele disse outra coisa. Ele disse, Romano é orgulhoso demais para ver a razão. Ele vai querer sangue imediatamente. Nós apenas apontamos para Dantes e deixamos a natureza seguir seu curso. E enquanto nos destruímos, Dário se consolida. Lucian levantou-se e caminhou até a janela. É um bom plano. Limpo, simples. Usa o orgulho do seu pai contra ele. Você dirá ao meu pai que o noivo da sua filha está a planear matá-la e me incriminar? Lucian virou-se e havia algo perigoso em seus olhos. Não, porque Cassian não acreditará em mim mais do que acreditaria em ti. Ele vai pensar que estou a mentir para romper a aliança, ou pior ainda, que estou a manter-te refém e a forçar-te a dizer isso. Então, o que fazemos? Provamos. Ele voltou para a secretária, abriu algo no tablet e virou-o na minha direção. A agenda de Dário dos últimos 3 meses. Preciso que vejas isto e me digas se notas alguma coisa. Padrões, reuniões, qualquer coisa que pareça estranha. Aproximei o tablet. Datas, horários, locais, reuniões com o meu pai, reuniões com o seu próprio pessoal, jantares, clubes, amigos de negócios. E então vi. Aqui, apontei. Há 3 semanas ele jantou no Caralo com alguém listado como Envy. Ele teve outras 4 reuniões com Envy nos últimos 2 meses. Sempre em locais fora do seu território habitual. Tens a certeza de que isso é invulgar? Tenho a certeza. Continuei a percorrer a lista. O Dário costuma realizar as suas reuniões em áreas controladas pela Leone. Ele é paranoico em relação a ser visto como fraco ou a entrar no território de outra pessoa. Mas estas reuniões com o Envy são todas em zonas neutras ou locais mais próximos de... Parei. Mais próximos de quê? Mais próximos do teu território.
Olhei para cima. Ele está a encontrar-se com alguém que não quer ser visto em áreas de Leone, alguém que levantaria suspeitas. Lucian pegou o tablet de volta com uma expressão indecifrável. Inveja Nikovulov, um dos meus tenentes mais antigos. Ele pousou-o cuidadosamente. Bem, isso confirma. Sinto muito. Não sinta. A sua voz era fria. Acabaste de me dar um alvo. Agora preciso que me dês munição. Como? És designer. Reparas nos detalhes, nas roupas, na apresentação, na maneira como as pessoas se comportam. Ele tirou uma pasta e espalhou fotografias pela secretária. Estas são fotos do mês passado, eventos, reuniões, aparições públicas. Preciso que as vejas e me digas o que vês. Levantei-me e caminhei até a secretária. As fotos mostravam vários encontros, homens de fato, mulheres com vestidos de designer, o teatro habitual da máfia. Eu as examinei. O meu cérebro catalogou automaticamente os tecidos, os cortes, as alterações. Então parei em uma foto. Esta, eu disse, é do baile de caridade de 2 semanas atrás. O que tem ela? Apontei para um homem ao fundo. Terno caro, boa alfaiataria, mas os botões de punho não combinam com o relógio. O relógio é de platina. Muito caro. Os botões de punho são de prata. Ninguém com esse nível de riqueza comete esse erro. É uma pista. Um indício de quê? De alguém que se esforça demasiado para parecer estabelecido, alguém novo no mundo do dinheiro ou alguém que finge ter mais do que realmente tem. Olhei mais de perto e vi como ele está de pé, com o peso no pé de trás, os ombros ligeiramente encurvados. Ele está desconfortável. Ele não pertence a esta sala, mas finge que pertence. Lucian observava-me com o mesmo olhar avaliador das escadas. Quem é ele? Não sei, mas sei que ele está ligado a alguém nesta foto que pertence a este lugar. Olha, eu sigo o seu olhar. Ele está a observar esta mulher. Não de forma óbvia, mas cada terceiro olhar vai para ela. E ela está... Eu parei. Ela está o quê? Ela está a usar um vestido que já tem 2 temporadas. Não é vintage, não é retro, é apenas velho, o que significa que ou ela não tem dinheiro para comprar um novo, ou não se importa com as aparências. Olhei para cima. Neste mundo, ambas as coisas são perigosas. Lucian sorriu. Sorriu mesmo. O homem é Franco Delgado, um capanga de baixo escalão a tentar subir na vida. A mulher é a irmã dele, Teresa. Ela trabalha como secretária no escritório do teu pai há 6 anos. Uma infiltrada, possivelmente, ou apenas uma vantagem. Ele juntou as fotos. Acabaste de ligar 2 pontos que o meu melhor analista não percebeu. Em menos de 3 minutos, é apenas reconhecimento de padrões. É mais do que isso. Ele encostou-se à secretária. Dário quer te morta porque és um peão conveniente. Mas se ele soubesse o que realmente podes fazer, ele abanou a cabeça. Ele teria te matado imediatamente. O meu pulso acelerou. Isso é suposto ser reconfortante. É suposto ser a verdade. Ele estudou-me. Não és apenas uma testemunha, Sarafina. És uma arma, e vou ensinar-te a usar-te. Os 3 dias seguintes foram estranhos, intensos e confusos. Lucian não me trancou no meu quarto. Em vez disso, colocou-me a trabalhar. Todas as manhãs, eu sentava-me no seu escritório enquanto ele e o seu pessoal analisavam informações, escutas telefônicas, fotos, registros financeiros, registros de movimentos. O meu trabalho era simples. Procurar inconsistências, coisas que não batiam certo, detalhes que outros deixavam passar. Encontrei 7. Um motorista que usava um relógio diferente nas reuniões com Dário do que nas reuniões com o meu pai. Um advogado que sempre carregava a mesma pasta, exceto numa quinta-feira específica. Uma mulher num restaurante que pediu vinho que não bebeu 2 vezes. Cada detalhe levava em algum lugar. Uma ligação, um pagamento, uma reunião secreta. A equipa do Lucian começou a perguntar especificamente por mim. Deixa a rapariga Romano ver isto. Verifica primeiro com a Sarafina. Devia ter me sentido usada, mas não foi assim. Senti-me vista. Na 4ª noite, o Lucian chamou-me ao seu escritório depois de todos terem saído. Sente-se, disse ele. Sentei-me. Ele serviu 2 uísques e deslizou um pela secretária. Tenho novidades sobre a sua mãe e a sua irmã. O meu coração parou. Elas estão bem? Por enquanto, o Cassian está a mantê-las perto. A Elodie acha que teve um colapso nervoso e está a recuperar numa clínica privada.
A sua mãe, ele fez uma pausa. A sua mãe sabe melhor. Ela está a fazer perguntas discretamente, mas o Cassian percebeu. Ele vai magoá-la. Ele vai controlá-la. É diferente, Lucian tomou um gole. Mas não vai durar. Daario vai ter de agir em breve. Ele não pode deixar-te desaparecido indefinidamente sem levantar suspeitas. O que significa que precisamos de agir primeiro. Como assim? Provamos que Daario está a planear matar-te. Vamos expor Nikiko Volkov como o espião e vamos fazê-lo de uma forma que faça Cassian parecer um tolo se ele não acreditar. Ele pousou o copo, o que significa que vais ter de fazer algo muito perigoso. O quê? Vais ter de falar com o teu pai. Tudo em mim ficou gelado. Ele não vai ouvir. Ele ouvirá se lhe deres algo que ele não possa ignorar. Lucian tirou uma pasta. Temos vindo a monitorizar as comunicações de Volkov. Ele tem fornecido informações a Daario sobre envios, locais de reuniões, protocolos de segurança. Pequenas coisas, mas suficientes. Temos registros, provas. Mas se eu der isso a Cassian, ele vai pensar que eu inventei. Então, eu dou-lhe, sim, pessoalmente num local à sua escolha, com testemunhas. Os olhos de Lucian fixaram-se nos meus. Conta-lhe tudo. A conversa que ouviste, o plano de Daario, a traição de Volkov, tudo. E dá-lhe as provas para comprovar. Ele vai pensar que estou a mentir ou que tu me obrigaste, talvez, mas vai investigar. E quando o fizer, vai descobrir que estás a dizer a verdade. Lucian inclinou-se para a frente. A questão é se tens coragem suficiente para enfrentá-lo. Pensei na minha mãe, em Elodie, nos 6 meses que passei a desenhar um vestido de noiva para um homem que planeava me matar. Em Lucian, que ouviu cada palavra que eu disse e tratou as minhas observações como se fossem importantes. Eu farei isso, disse eu. Quando? Amanhã à noite. Já marquei o encontro. Local neutro. O meu pessoal estará lá, mas à distância. Se Daario tentar alguma coisa, não conseguirá. Não na frente do meu pai. Ainda não. Bebi um longo gole de uísque. Ele vai esperar até eu estar sozinha. Não estarás sozinha. A voz de Luciana era calma, mas havia determinação por trás dela. Fiz-te uma promessa, Sarafina. A tua segurança, a tua mãe, as tuas irmãs. Eu cumpro as minhas promessas. Por quê? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Por que é que tudo isto te importa? Sou apenas uma vantagem, uma testemunha. Por que me proteger? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou-se, contornou a secretária e parou em frente à minha cadeira. Tão perto que tive de inclinar a cabeça para trás para olhar nos seus olhos. Queres a verdade? Sim. Porque ver-te a trabalhar, ver-te a perceber coisas, a ligar padrões, a resolver problemas que todos os outros deixaram passar, é a primeira coisa interessante que me aconteceu em 5 anos. Ele estendeu a mão e colocou uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. O toque foi breve, cuidadoso, porque Daario Leone tinha uma arma perfeita e era demasiado estúpido para perceber isso. E eu não sou. O meu coração batia forte. Não sou uma arma. Sim, és. A mão dele baixou. Mas também és uma pessoa. E Daario esqueceu-se disso. Vai custar-lhe tudo. Ele recuou e eu pude respirar novamente. Dorme um pouco, disse ele. Amanhã vai ser difícil. Levantei-me, caminhei até a porta e parei. Lucian, sim. Obrigada por me ouvir, engoli em seco. Por não me tratar como se eu fosse estúpida, histérica ou dramática. Não és nada disso. Ele pegou no copo. És perigosa, Sarafina. Só ainda não sabias disso. O local do encontro era um restaurante chamado Il Tramonto, situado num penhasco com vista para o mar. Um território neutro, caro o suficiente para que qualquer violência fosse notada, público o suficiente para que o meu pai não pudesse fazer-me desaparecer sem levantar suspeitas. Sentei-me no banco de trás do carro de Lucian, vestindo um vestido que a sua governanta considerava simples, azul escuro, nada chamativo. As minhas mãos estavam firmes, o meu coração não. Ele terá pelo menos 6 homens lá dentro, disse Lucian do banco do motorista. Daario provavelmente também estará lá. Ele não pode se dar ao luxo de perder isso. Ótimo. Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor. Não precisas fazer isso. Sim, tenho. Sarafina, a minha mãe ainda está sob o seu teto. Elodie também. Se eu não fizer isto, Daario ganha.
Ele acaba por me matar. Incrimina-te e a minha família é apanhada na guerra. Olhei nos seus olhos pelo espelho. Esta é a única maneira. Ele parou o carro a 2 quarteirões do restaurante. Vira-te para mim. O meu pessoal estará a observar. Se algo der errado, se o Dário fizer alguma coisa, se o teu pai tentar levar-te à força, nós retiramos-te imediatamente. E se o meu pai acreditar em mim, então teremos uma aliança. Temporária, frágil, mas suficiente para destruir o Dário antes que ele nos destrua a todos. Lucian entregou-me uma pasta fina. Está tudo aqui. As comunicações do Volov, os registros das reuniões, as transferências financeiras. O suficiente para provar que Dário planeia isto há meses. Peguei na pasta. E se não for suficiente, então, afasta-te, volta para minha casa e encontramos outra maneira. Os seus olhos estavam fixos nos meus. Mas acho que estás a subestimar-te. És filha de Casian Romano. Sabes como ele pensa? Usa isso. Acenei com a cabeça. Respirei fundo. Abri a porta do carro. Sarafina. Virei-me. Não deixe que ele a diminua, disse Lucian baixinho. Você não é mais a rapariga que fugiu daquela igreja. Lembre-se disso. O meu pai estava à espera numa mesa de canto, ladeado por 2 dos seus homens. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais severo. Quando me viu, a sua expressão não mudou. Caminhei até a mesa, fiquei ali, esperei. Sente-se, disse ele. Finalmente sentei-me. Ele estudou-me por um longo momento, observando o vestido emprestado, a minha falta de joias, o facto de eu não estar a chorar ou a implorar. Causaste uma grande perturbação, Sarafina. Sei que Dário está preocupado. Ele acha que estás a ter um colapso nervoso, que a pressão do casamento foi demais. A sua voz era monótona. Eu disse-lhe que eras mais forte do que isso. Eu estava errado? Não. Então explique por que abandonou o seu casamento, humilhou a sua família e desapareceu por 5 dias. Coloquei a pasta sobre a mesa entre nós. Porque Dário Leone está a planear me matar e incriminar Lucian DeSantis pelo crime. E se eu tivesse ficado, já estaria morta. Um dos guardas se mexeu. A expressão do meu pai não mudou. Essa é uma acusação e tanto, disse ele. É a verdade. Empurrei a pasta na direção dele. 4 horas antes da cerimônia, eu estava na suíte nupcial, sozinha. Ouvi Dário e Mateo Ruiz no corredor. Eles não sabiam que eu podia ouvi-los. O que eles disseram? Repeti tudo. Palavra por palavra. A linha do tempo, o acidente, a armação, o facto de que o orgulho do meu pai o levaria a perseguir Lucian imediatamente, sem fazer perguntas. O meu pai ouviu sem interromper. Quando terminei, ele abriu a pasta. Silêncio. Ele leu as páginas lentamente. Registros de reuniões, mensagens, transferências financeiras entre Dário e Niko Volov. Provas de que Dário vinha cultivando um espião dentro da organização de Lucian há meses. Finalmente, ele fechou a pasta. Onde você conseguiu isso? De Lucian Dantes. E você confia nele mais do que eu confio em Dário. Mantive a voz firme. Dário quer me morta, pai. Ele disse ao Ruiz que eu era descartável, que já me tinha descartado como moeda de troca. Ele está certo, não está? Algo brilhou nos olhos do meu pai. És minha filha. Sou a tua aliança, a tua moeda de troca, a tua ferramenta política. Inclinei-me para a frente. Mas não sou estúpida. Não estou histérica e não estou a mentir. Dário Leone está a planear matar-me e usar a minha morte para iniciar uma guerra entre ti e Lucian. E enquanto vocês 2 estiverem a sangrar, ele ficará com tudo. Por que ele arriscaria isso? Porque ele acha que tu não acreditarás em mim. Ele acha que eu seguirei em frente com o casamento como uma boa filha, que caminharei para a minha própria execução porque foi para isso que fui treinada. Mantive o meu olhar fixo no dele. Ele estava quase certo. O meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, se isso é verdade, por que vir até mim agora? Por que não ficar escondida com Dantes? Porque a minha mãe e Elodie ainda estão na sua casa. E se Dário perceber que não vou voltar, ele ajustará o seu plano. Ele encontrará outra maneira de desencadear a guerra, e elas ficarão presas no meio. Então, você está aqui para negociar. Estou aqui para lhe contar a verdade. O que você faz com ela é com você, eu disse.
Mas se você ignorar isso, se me levar de volta para Daário e fingir que sou apenas uma rapariga assustada, então você será cúmplice do meu assassinato. E quando isso acontecer, você saberá exatamente a quem culpar. Eu me virei para sair. Sarafina, eu parei. Sente-se. Eu me sentei. Meu pai fez um gesto para um de seus homens. Traga Daário aqui agora. Diga-lhe que é um assunto familiar urgente. O meu pulso acelerou. O que está a fazer? A testar a sua história, ele recostou-se na cadeira. Se Daário está a planear matá-la, ele terá uma reação ao vê-la viva e a falar comigo. Se ele for inocente, ficará aliviado. E se ele tentar levar-me, não o fará. Não aqui, não na minha frente. O sorriso do meu pai era frio. Seja o que for que eu seja, Sarafina, não sou tolo. Se estás a dizer a verdade, Daário Leone cometeu um erro muito grave. Que erro? Ele subestimou a minha filha. Daário chegou 20 minutos depois, ladeado pelos seus próprios guardas. Ele viu-me imediatamente e eu observei as emoções que passavam pelo seu rosto. Choque, confusão, raiva e então, muito brevemente, medo. Ele disfarçou rapidamente, caminhou até a mesa com um sorriso preocupado. Sarafina, graças a Deus, estava tão preocupado. Sente-se, disse meu pai. Daário sentou-se. Minha filha fez algumas alegações interessantes. Meu pai continuou. Ela diz que você está a planear matá-la. Incriminar Lucian Dantes. Começar uma guerra entre as nossas famílias. O riso de Daário foi suave, treinado. Isso é loucura. Cassian, ela claramente não está bem, o estresse do casamento, ela tem provas. O meu pai abriu a pasta. Comunicações entre você e Niko Vulov. Registros de reuniões. Transferências financeiras. Um padrão muito claro de você a cultivar um espião dentro da organização de Dantes. Os olhos de Daário voltaram-se para mim. Ela está com Dantes há 5 dias. Ele poderia ter inventado qualquer coisa. Isso é obviamente uma armadilha para perturbar a nossa aliança. É mesmo? O meu pai pegou no telemóvel e fez uma chamada. Tragam-no aqui. 2 minutos depois, os homens dele arrastaram alguém para dentro do restaurante, ensanguentado, quase inconsciente. Niko Vulov, nós apanhamos-lo enquanto você vinha para cá, disse o meu pai calmamente. Fizemos-lhe algumas perguntas. Ele foi muito cooperativo depois de explicarmos a situação. O rosto de Dayo ficou pálido. Vulov confirmou tudo. O meu pai continuou. As reuniões, os pagamentos, o plano para plantar provas após o acidente de Sarafina. Ele fechou a pasta. Ele também disse que lhe prometeste um cargo na nova organização assim que Dantes e eu nos destruíssemos mutuamente. Cassian, ouve. Não, a voz do meu pai era gelada. Ouça você. Tentou usar a morte da minha filha para iniciar uma guerra. Conspirou com um traidor. Planeou tomar o meu território enquanto eu estava distraído pela dor e pela vingança. Ele inclinou-se para a frente. Esse foi o seu erro, Daário. Não a ambição, a suposição de que eu não me importaria o suficiente para investigar. Daário olhou para mim, olhou realmente para mim e viu o momento em que ele percebeu que eu tinha vencido. Você, disse ele baixinho, seu pequeno, cuidadoso estúpido. A voz do meu pai era suave. Perigosa. É da minha filha que estás a falar. Daário levantou-se abruptamente. Isto é uma armadilha. Os Santis estão a manipular-vos a todos. Os Santis não me contaram sobre a conspiração, disse o meu pai. Sarafina contou. E ao contrário de ti, ela trouxe provas. Ele acenou para os seus homens. Levem-no, prendam-no até eu decidir o que fazer com ele. Os guardas de Daário se moveram, mas estavam em menor número e foram superados. Em segundos, ele foi imobilizado, arrastado para a saída dos fundos. Ele olhou para mim uma última vez. Achas que ganhaste? Achas que o teu pai vai te proteger agora? Continuas a ser apenas uma... Um dos guardas bateu-lhe. Ele ficou em silêncio. Levaram-no. Fiquei muito quieta, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O meu pai tinha acreditado em mim, acreditado mesmo. E Daário era Sarafina. Olhei para cima. O meu pai estava a observar-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Fizeste bem, vindo ter comigo, trazendo provas, mantendo a tua posição. Obrigado. Não me agradeças ainda, disse ele levantando-se. Tu ainda és minha filha e estás a viver com Lucian Dantes há 5 dias. Isso requer uma explicação.
Ele protegeu-me, deu-me recursos, ajudou-me a aprovar o plano de Dário e em troca, eu ajudei-o a identificar o espião, analisar informações, encontrar padrões que o seu pessoal não percebeu. Olhei nos olhos do meu pai. Eu fui útil, pai. Pela primeira vez na minha vida, alguém me tratou como se eu tivesse valor além do meu sobrenome. Algo mudou na sua expressão. Não era exatamente calor, mas algo próximo de respeito. Volta para casa, ele disse. A tua mãe está preocupada. Elodie também. Vamos discutir o teu futuro depois que as coisas se acalmarem. O meu futuro? A aliança com os Leon obviamente acabou, mas há outras famílias, outros acordos. Ele pegou a pasta. Provaste que és mais capaz do que eu pensava. Isso tem valor. E assim compreendi. Ele acreditava em mim. Ele tinha impedido Dário. Mas nada tinha realmente mudado. Eu continuava a ser uma moeda de troca, só que agora mais valiosa. Não, disse baixinho. O meu pai parou. Desculpa, disse eu. Não, levantei-me. Não vou voltar para casa. Não vou entrar noutro acordo. Cansei de ser negociada. Sarafina, pediste-me para explicar a minha relação com Lucien Dantes. Aqui está. Ele ofereceu-me uma escolha. Ficar com ele, trabalhar com ele. Ser valorizada pelo que posso fazer, não apenas por quem sou parente. Peguei na minha bolsa. Vou levá-la. Estás a escolher Dantes em vez da tua família. Estou a escolher-me a mim mesma. Olhei para ele fixamente. Mas vou fazer um acordo contigo, pai. Lucien e eu vamos ajudar-te a limpar a confusão que Dário criou. Vamos identificar os outros conspiradores, proteger o território, garantir que não haja guerra e, em troca, deixas a minha mãe e a Elodie em paz. Chega de casamentos políticos. Chega de usá-las como moeda de troca. Estás a negociar comigo? Sim. O meu pai ficou a olhar para mim por um longo momento. Depois, riu-se. Riu-se mesmo. Tu realmente mudaste? Eu cresci. Ele acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, temos um acordo. Mas, Sarafina, se vais fazer essa escolha, é melhor teres certeza. O Santos é perigoso. O mundo dele é mais sombrio do que qualquer coisa que já viste. Eu sei. E tu estás a escolher isso mesmo assim. Estou a escolher um propósito em vez de segurança, parceria em vez de proteção. Olhei nos olhos dele. Tu me ensinaste que o poder é mais importante do que o conforto. Estou apenas a aplicar a lição. Saí de Iltramonto para o ar fresco da noite. O Cheboy tweeted. Lucien estava na minha espera do outro lado da rua, encostado ao carro. Quando me viu, endireitou-se. Bem, o Dário está acabado. As pessoas falaram. O meu pai acreditou em mim. Parei à frente dele e disse-lhe, vou ficar contigo. Os olhos de Lucien arregalaram-se ligeiramente. O quê? Não vou voltar. Não vou entrar noutro casamento arranjado. Não serei trocada como gado nunca mais. Respirei fundo. Disseste que eu era perigosa, que era uma arma. Quero aprender a usar isso contigo, Sarafina. Sei o que estou a pedir. Sei que o teu mundo é violento e sombrio, e nada parecido com a vida que eu pensava que queria. As minhas mãos tremiam, mas a minha voz estava firme. Mas estou cansada de ser desperdiçada. Estou cansada de ser potencial em vez de poder. E tu és a única pessoa que alguma vez olhou para mim e viu o que eu realmente poderia ser. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o meu rosto. Então estendeu a mão e segurou o meu queixo com uma mão. Se fizeres isto, se escolheres isto, não há volta a dar. Compreendes isso? Sim. O teu pai vai esperar que ajudes a resolver a situação do Dário. Isso significa trabalhar comigo, ser vista comigo, envolver-te permanentemente neste mundo. Eu sei. E depois disso, o seu polegar acariciou a minha maçã do rosto. Depois de desmantelarmos a rede do Dário e garantirmos o território, o que acontece? Então eu fico. Construo algo e um telier, um negócio, algo que seja meu. Olhei para ele sob a sua proteção como sua parceira. Se você me aceitar. Se eu te aceitar, ele repetiu suavemente. A outra mão dele subiu, emoldurando o meu rosto. Sarafina, você entrou na minha casa há 5 dias, com um vestido de noiva arruinado, com nada além de uma ameaça de morte e coragem. Provaste a conspiração de Dário. Enfrentaste o teu pai. Negociaste uma aliança. Ele inclinou-se para mais perto. Claro que te aceito.
O meu coração batia forte. Lucian, mas preciso que compreendas uma coisa. Os seus olhos eram intensos, perscrutadores. Isto não é proteção. Não sou eu a salvar-te. Isto é uma parceria. Tu trazes as tuas habilidades, a tua perspicácia, a tua mente. Eu trago recursos, força e alcance. Construímos algo juntos. Igual. Igual. Repeti. Igual. Lhe confirmou. O que significa que quando discordares de mim, dizes. Quando vires algo que me está a escapar, dizes-me. Quando quiseres algo, pedes. Não te sacrifica mais pela paz. Não te diminuas mais. Não sei como fazer isso. Vais aprender. O seu sorriso era leve, perigoso, perfeito. Sou um bom professor. E então ele me beijou. Não foi um beijo suave, gentil ou hesitante. Foi um beijo possessivo, seguro e incrivelmente certo. As mãos dele no meu cabelo, as minhas mãos cerradas no casaco dele. Semanas de tensão, perigo e desejo latente finalmente pegando fogo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Venha para casa, disse ele baixinho. Casa, a minha casa, o seu quarto, para o teu local de trabalho, para a tua nova vida. Ele afastou-se apenas o suficiente para encontrar os meus olhos. A menos que tenhas mudado de ideias. Pensei no restaurante do meu pai, no casamento que nunca aconteceu. 6 meses a desenhar um vestido para um homem que me queria morta. E então pensei no escritório de Lucian, nas pessoas dele a pedir a minha opinião, na expressão do seu rosto quando eu liguei os pontos que todos eles tinham deixado escapar. Não mudei de ideias, disse eu. Leva-me para casa. As 2 semanas seguintes foram uma guerra controlada. Mesmo com Dario preso, o seu povo continuava em movimento. Lucian e eu trabalhamos ao lado do povo do meu pai para desmantelar a rede de Dario. Todos os contactos, todos os pagamentos, todas as reuniões secretas. Traçamos tudo no escritório de Lucian. Eu na secretária com fotografias e ficheiros, ele a andar de um lado para o outro, os seus tenentes a ligar com novidades. Dario era mais ambicioso do que qualquer um de nós imaginava. Ele cultivou aliados e 3 outras famílias. Tinha planos de absorver o Império Leone, depois avançar sobre o território do meu pai e, em seguida, sobre o de Lucian. Um plano de 3 anos cuidadosamente elaborado. Tudo desmoronou em 14 dias. O meu pai foi implacável. Os aliados de Dario tiveram uma escolha. Cooperar ou ser destruídos. A maioria cooperou. Os que não cooperaram. Bem, não perguntei o que aconteceu com eles. O que me surpreendeu foi o quanto meu pai me consultou. Sarafina, veja esta sequência de mensagens. O timing parece estranho para si? O que acha de abordar os custos? Eles seriam receptivos? O seu olho para detalhes é melhor do que o da maioria dos meus analistas. Diga-me o que estou a deixar passar. Deveria ter sido bom. Não foi, porque toda vez que ele valorizava as minhas habilidades, ele seguia com um lembrete. Quando isto acabar, discutiremos o teu próximo acordo. Várias famílias manifestaram interesse numa aliança agora que provaste o teu valor. Não podes ficar com Dantes indefinidamente, Sarafina. Não é apropriado. Não discuti. Ainda não. Havia muito trabalho a fazer. Uma noite, no meio dessas 2 semanas, a guerra deixou de ser linhas num tabuleiro e transformou-se em fumo e calor. Devíamos encontrar-nos com um dos resistentes de Dario, Enzo Rinaldi, um corretor que gostava de fingir que era neutro, desde que o dinheiro fosse bom. O local de encontro que ele escolheu foi um armazém nas docas antigas. Terreno neutro. Privado. Privado demais. Ele pediu isso especificamente, disse Lucian, enquanto o nosso carro se dirigia para a água. Os meus homens revistaram o local 2 vezes. Está limpo. Raudi odeia espaços privados, disse eu, franzindo a testa para o arquivo no meu colo. Ele faz reuniões em restaurantes com muitas câmaras e muitas testemunhas. Ele gosta de cobertura de ruído. Se de repente ele está a pedir um armazém escuro, alguém está a puxar os cordelinhos dele. O olhar de Lucian voltou-se para mim. Tens a certeza? Eu o vejo na casa do meu pai há anos. Ele não gosta de pontos cegos. Olhei pela janela quando o armazém apareceu à vista. Luzes fortes sobre as portas principais. Tudo o resto nas sombras, e isso não é nada além de pontos cegos.
Ele bateu na divisória. Dê a volta. Sem faróis. O carro voltou para a escuridão de um ângulo melhor. Eu podia ver mais. Uma luz sobre a porta esquerda piscando em um ritmo regular. 3 segundos acesa, 2 apagada. 3 acesas, 2 apagadas. Não é uma lâmpada defeituosa, eu disse. É um sinal. Para quem? Lucian perguntou. Para as pessoas que não são estúpidas o suficiente para ficar na luz. O meu pulso acelerou. Você está a ver as ruas laterais? Ele abriu uma transmissão ao vivo no telemóvel. Imagens granuladas das posições dos seus homens ao redor do cais. Eu me inclinei. Ali, eu disse, uma carrinha estacionada de forma um pouco perfeita demais atrás de uma pilha de caixotes. Isso não estava nas suas fotos anteriores. Sem matrículas. Estacionada exatamente onde o raio da explosão seria mais eficaz se você quisesse que um carro fosse atingido. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um dos homens de Lucian. Comboio de Romano há 5 minutos. Eles não estão aqui por você, eu sussurrei. Eles estão aqui pelo meu pai. Um golpe, uma explosão. Todos culpam-te. O maxilar de Lucian endureceu. Não esta noite. Ele começou a dar ordens. Os seus homens moveram-se. 2 dirigiram-se para a carrinha. Outra equipa reposicionou-se mais perto da água. O carro em que estávamos deslizou ainda mais para trás, escondido atrás de uma parede de contentores enferrujados. Fica aqui, disse ele. Se vires algo que os meus homens não veem, chama-me. Sem heroísmo, Lucian. Ele segurou a minha mão por um segundo. Pediu-me para manter a sua família em segurança. Não quebro a minha palavra. Faróis apareceram no final da estrada, o carro do meu pai. Mesmo daqui, eu podia ver como o seu trajeto se alinhava perfeitamente com a carrinha. Diga-lhes para pararem, eu disse. Lucian falou ao telemóvel em italiano rápido. 1 segundo depois, o carro do meu pai travou bruscamente, pouco antes da área aberta em frente ao armazém. Um clarão iluminou o mundo de branco. A carrinha explodiu como se estivesse encharcada de gasolina. O calor atravessou a água e a concussão sacudiu os contentores à nossa volta. Gritos, tiros, estilhaços de vidro. Lucian, suspirei. Estou bem, disse ele. Já em movimento, já fora do carro, já colocando os homens em posição, enquanto a equipa de emboscada percebia que sua armadilha perfeita havia falhado. Acabou mais rápido do que deveria. O pessoal de Lucian estava pronto. Os emboscadores não esperavam que alguém pensasse como um designer paranoico que cresceu vendo homens negociarem território e sangue. Quando ele voltou para o carro, havia uma fina linha de sangue ao longo da linha do cabelo e fuligem na bochecha. Estás ferido, disse eu. Ele ignorou como se não fosse nada. Grace, lugar errado, momento errado. Podias ter ficado para trás e deixado acontecer, disse eu. Podias ter deixado o meu pai ficar em dívida contigo por ter sobrevivido à sua própria estupidez. Não troco vidas por vantagens, disse ele calmamente. Nem a tua, nem a dele. Não depois do que te prometi. Algo mudou no meu peito com isso, agudo e suave ao mesmo tempo. Da próxima vez que eu disser que um local de encontro parece errado, murmurei. Ouve mais cedo, disse ele com um sorriso nos lábios. Da próxima vez, deixo-te escolher o local de encontro. No 15 Boyer o dia, Lucian chamou-me ao seu escritório tarde da noite. Está feito, disse ele. A rede de Dário foi desmantelada. Os seus aliados ou mudaram de lado ou desapareceram. O teu pai absorveu o território Leone. A cidade está estável. Larguei o ficheiro que estava a ler. O que acontece a Dário? O teu pai vai mantê-lo vivo por enquanto. Preso. Sem contato com o mundo exterior. Um aviso para qualquer outra pessoa que possa ter ideias semelhantes. Lucian serviu 2 uísques e entregou-me um. Acabou, Sarafina. Peguei no copo. Então, o que acontece agora? Isso depende de ti. Ele encostou-se à secretária. O teu pai espera que voltes para casa, retomes o teu lugar na sua casa e entres em negociações para um novo casamento. Eu sei. E não vou fazer nada disso. Olhei nos seus olhos. Eu disse que ficaria. Falei sério. O teu pai não vai permitir isso indefinidamente. Ele tem sido paciente porque éramos úteis, mas agora que a crise acabou, ele vai pressionar. Eu sei. Tomei um gole de uísque. É por isso que preciso me tornar indispensável. Lucian ergueu a sobrancelha. Como? Tenho pensado nisso. O meu pai valoriza o poder e o lucro. Se eu conseguir mostrar-lhe que valho mais como sua parceira do que como noiva de outra pessoa, ele vai recuar. O que estás a propor?
Um negócio, Mielier, mas posicionado como uma fachada legítima para a recolha de informações. Levantei-me, caminhei até a secretária dele e tirei um caderno que mantinha. Moda de alta costura, apenas com marcação. Atendemos as esposas e filhas de homens poderosos, políticos, executivos, chefes de família. Elas vêm para peças personalizadas. Enquanto eu as ajusto, elas conversam, elas fofocam, elas revelam coisas que seus maridos nunca diriam em uma sala de reuniões. Lucian estava a observar-me com o mesmo foco intenso da escada. Você quer transformar o seu sonho numa rede de espionagem. Eu quero transformar o meu sonho em algo real que também tenha valor neste mundo. Eu olhei nos olhos dele. Você disse parceria, contribuição igualitária. Isso é meu. Inteligência de moda. Eu construo o negócio. Tu forneces segurança e conexões. Nós partilhamos as informações. Todos lucram. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então sorriu. Um sorriso verdadeiro, não aquele frio e perigoso. Tu estás a planear isso há uma semana. E achas que o teu pai vai concordar? Acho que o meu pai respeita poder e influência. Se eu puder provar que isso funciona, se eu puder dar a ele informações que ele não consegue em nenhum outro lugar, ele vai me ver como mais valiosa do que se eu fosse casada. Respirei fundo. Mas preciso do teu apoio, da tua reputação, da tua proteção. Não consigo fazer isto sozinha. Estás a pedir-me para investir em ti. Estou a pedir-te para seres meu parceiro total, publicamente. Mantive o meu olhar fixo no dele, o que significa que as pessoas precisam de saber que estou sob a tua proteção, que não estou disponível para negociações de casamento. Que tocar-me significa passar por ti. Essa é uma reputação perigosa. Sei que o teu pai não vai gostar. Ele vai odiar. Concordei, mas ele aceitará se o negócio se mostrar valioso o suficiente e se deixares claro que não estou disponível para negociações. Lucian pousou o copo, contornou a secretária até ficar diretamente à minha frente. Estás a pedir-me para te reivindicar publicamente. O meu coração batia forte, sim. E se eu fizer isso, se deixar claro que és minha, não haverá ambiguidade, não haverá espaço para o teu pai fingir que isso é temporário. Estarás totalmente no meu mundo, totalmente ligada a mim. Sei o que estou a pedir. E tu? Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto era familiar agora, cuidadoso, mas possessivo. Porque uma vez que te reivindicar, Sarafina, não te deixarei ir. Compreendes isso? Sim. Diz isso claramente. Preciso de ouvir-te escolher isto. Olhei para ele. Eu escolho isto. Eu escolho-te. Eu escolho parceria e propósito e construir algo real. Eu escolho o meu ateliê sob a tua proteção. Eu escolho deixar de ser um potencial desperdiçado e tornar-me um poder real. Respirei fundo. Eu escolho-te, Lucian, completamente. Ele beijou-me de forma diferente da primeira vez. Mais devagar, mais profundamente, mais deliberadamente. As suas mãos emolduraram o meu rosto, depois deslizaram para o meu cabelo. Agarrei os seus ombros, puxei-o para mais perto, deixei-me cair no calor e na certeza disso. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele manteve-me perto. Faz do teu jeito, disse ele baixinho. O ateliê, a rede de inteligência, a parceria pública. Eu apoio-te completamente. Mas, Sarafina, e então? Se vamos fazer isto, vamos fazê-lo direito. Não como chefe e funcionária. Não como protetor e protegida. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Como iguais, como parceiros nos negócios e em tudo o mais. Tudo o mais. O seu sorriso era leve e perigoso. És brilhante e observadora e vês padrões que todos os outros deixam passar. Achas que vou deixar outra pessoa ter isso? Achas? Ele abanou a cabeça. Não. Se és minha nos negócios, és minha em todos os outros aspectos também. Se não é isso que queres, é o que eu quero. Beijei-o novamente, rápido e com certeza. Parceiros iguais em tudo. 3 dias depois, encontramo-nos com o meu pai na sua propriedade. A minha mãe estava lá. Elodie também. Eu não as via desde o casamento. E quando a minha mãe me viu, levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. Sarafina. Ela atravessou a sala e me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Quando ela finalmente me soltou, havia lágrimas no seu rosto. Eu sabia que ela sussurrou.
Eu sabia que havia algo errado com aquele casamento com Dario, mas o teu pai não quis ouvir. Tudo bem, mamã. Estou bem. Elodie foi a próxima, mais discreta, mas igualmente intensa. Assustaste-me, disse ela contra o meu ombro. Não faças isso de novo. Vou tentar. O meu pai limpou a garganta. Sarafina, Sr. Dantes, por favor, sentem-se. Sentamo-nos. Lucian ao meu lado, perto o suficiente para que os nossos ombros se tocassem. Uma declaração. O meu pai percebeu. Claro que percebeu. Presumo que estejam aqui para discutir o vosso futuro, disse ele. Sim. Tirei a proposta de negócio em que tinha estado a trabalhar. 3 anos de projeções, listas de clientes, inteligência, potencial, fontes de receita, tudo. Vou abrir um ateliê de alta costura, apenas com marcação, para as mulheres mais poderosas da cidade. O Lucian está a fornecer a segurança e o capital inicial. Eu estou a fornecer o design e a execução. O meu pai pegou no documento e leu-o lentamente. É uma fachada, disse ele finalmente. É um negócio legítimo que também é uma excelente fonte de informações. Corrigi. As mulheres conversam quando estão a ser atendidas. Elas partilham coisas. Eu ouço. Passo tudo o que é valioso para o Lucian. Ele partilha contigo quando é relevante. Todos se beneficiam. E o que você ganha com isso? Independência, propósito, um negócio que é meu. Eu mantive o olhar fixo nele e fico com Lucian permanentemente. Silêncio. Meu pai colocou o documento na mesa. Você está escolhendo ele em vez da sua família. Estou escolhendo a mim mesma. Lucian faz parte dessa escolha. Eu me inclinei para a frente. Pai, você passou toda a minha vida me dizendo que o poder é mais importante do que o conforto, que a força é mais valiosa do que a segurança. Estou a levar essa lição a sério. Estou a construir poder, poder real, e estou a fazê-lo com alguém que vê o meu valor. Achas que ele vê o teu valor? A voz do meu pai era fria. Ele vê a tua utilidade. No momento em que deixares de ser útil, ele continuará a valorizar-me, interrompi. Porque somos parceiros, iguais. Eu trago habilidades que ele não tem. Ele traz recursos de que eu preciso. Construímos algo juntos. Isso não é o mesmo que ser trocado como gado. A minha mãe tocou no braço do meu pai. Cassian, ouve-a. Ele olhou para a minha mãe. Algo passou entre eles. Uma conversa silenciosa que eu não consegui entender. Então ele voltou-se para mim. Se eu concordar com isso, se eu permitir que fiques com Dantes e construas esse negócio, quero garantias. Que tipo de garantias? Que a inteligência flua nos 2 sentidos. Que permaneças leal a esta família, mesmo que estejas a viver na casa dele. Que se eu precisar de ti, tu respondas, ele bateu na proposta. E que, se este negócio falhar, não venhas chorar para mim para que eu te salve. Feito, as sobrancelhas dele levantaram-se. Assim mesmo. Assim mesmo. Levantei-me. Já não sou uma criança, pai. Não sou uma moeda de troca. Sou uma mulher com habilidades e influência e com inteligência para usar ambas. Tu me ensinaste isso. Agora deixa-me provar. Ele me estudou por um longo momento. Então olhou para Lucian. Tu estás a assumir a responsabilidade por ela. Estamos a assumir a responsabilidade um pelo outro, disse Lucian calmamente. Parceria, não propriedade. E se ela mudar de ideia, decidir que esta vida é muito perigosa, então eu a ajudarei a sair em segurança. Mas ela não vai mudar de ideia. Lucian olhou para mim. Ela é mais forte do que pensas. O meu pai ficou em silêncio. Depois, acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem. Tens a minha bênção por agora. Mas, Sarafina, sim. Não me faças arrepender-me disto. Eu sorri. Não vou. 6 meses depois, o ateliê abriu numa rua tranquila no bairro mais exclusivo da cidade. Paredes cinza claro, janelas do chão ao teto, um showroom que parecia mais uma galeria de arte do que uma loja. Apenas com marcação, sem visitas, sem aviso prévio, sem compromissos. Em 3 meses, eu tinha uma lista de espera. Esposas de senadores, CEOs, filhas, amantes de homens que se achavam intocáveis. Elas vinham para peças personalizadas e ficavam para a conversa. E eu ouvia. Aprendi sobre codes e desvios de dinheiro, sobre acordos políticos e espionagem corporativa, sobre quem estava a dormir com quem e quem estava a planear trair quem. Passei tudo para o Lucian. Ele usou isso estrategicamente, com cuidado, e quando beneficiava o meu pai, ele partilhava.
A informação era boa, melhor do que boa. Em 6 meses, tanto o Lucian como o meu pai fizeram jogadas com base nas informações que eu tinha recolhido. E ambos lucraram significativamente. Eu tinha provado o meu valor de forma permanente. Tarde da noite, eu estava no meu estúdio, nos fundos do ateliê, trabalhando num projeto para um cliente. Lucian tinha passado o dia inteiro em reuniões, mas ouvia a porta abrir e fechar. Já é tarde, disse ele da porta. Olhei para cima. Ele ainda estava de fato. Tai estava relaxado, parecendo exausto e perfeito. Então, esse é o prazo? Ele se aproximou e olhou para o meu esboço. Isso é lindo. É para a esposa do presidente da Câmara. Ela quer algo que diga que sou poderosa, mas acessível. Larguei o lápis. Como estão as reuniões? Produtivas? A tua informação sobre o negócio? Castiano estava correta. Nós agimos primeiro. Eles estão em apuros. Ele puxou-me da cadeira e envolveu-me nos braços. Estás a fazer-me parecer muito inteligente. Estamos a fazer um ao outro parecer inteligente. Esse era o acordo. Parceiros iguais. Ele concordou. Então ele me beijou devagar, profundamente e com possessividade. Quando finalmente nos separamos, eu descansei minha cabeça em seu peito. Eu nunca te agradeci por quê? Por me ouvir naquela primeira noite, quando eu apareci com um vestido de noiva, nada além de uma ameaça de morte e desespero. Eu olhei para ele. Você poderia ter me dispensado, me devolvido ao meu pai, me usado como moeda de troca, mas você me ouviu. Facilitou as coisas. A mão dele subiu, segurando meu queixo. Você era coerente, inteligente. Trouxe informações reais e negociou como se tivesse vantagem, mesmo quando não tinha nada. Eu tinha você. Não. O polegar dele acariciou-me amassando o rosto. Você tinha a si mesma. Eu apenas reconheci isso. Beijei-o novamente, mais profundamente desta vez, com intenção. As mãos dele apertaram minha cintura, puxando-me para mais perto. Sarafina, ele murmurou contra minha boca. Vem lá para cima. Tenho trabalho. Pode esperar. Ele afastou-se apenas o suficiente para encontrar os meus olhos. Vem lá para cima. Deixa-me mostrar-te exatamente o quanto valorizo a minha parceira. O meu pulso acelerou. Isso é uma ordem? É um convite? O seu sorriso era perigoso e perfeito. Qual é a tua resposta? Pensei na rapariga que eu era há 6 meses, de pé numa suíte nupcial, ouvindo a sua própria sentença de morte, para o Osborne e Shahid correndo pela noite com um vestido de noiva arruinado, subindo escadas em direção a um futuro incerto. E então pensei em quem eu era agora. Uma designer com uma lista de espera, um recurso de inteligência valorizado por ambas as famílias, parceira de um dos homens mais perigosos da cidade. Alguém que escolheu a sua própria vida em vez de aceitar a que lhe foi dada. A minha resposta é sim, disse eu. Ele sorriu, beijou-me mais uma vez e levou-me para fora do estúdio. Lá em cima, no apartamento privado acima da Italier, que era meu, dele e nosso, ele cumpriu a sua promessa. E mais tarde, muito mais tarde, quando estávamos entrelaçados no escuro, a mão dele traçava padrões preguiçosos nas minhas costas. Ele disse, tenho uma coisa para ti. O quê? Ele estendeu a mão para a mesinha de cabeceira e tirou uma pequena caixa. Dentro havia uma chave. 2? Perguntei. O quarto da ala leste onde ficaste nos primeiros dias. Ele colocou a chave na minha palma. Estou a transformá-lo num estúdio de design. Iluminação adequada, armazenamento, tudo o que precisas. Achei que se o Italier ficasse muito movimentado, tu irias querer um espaço de trabalho privado. Olhei para a chave. Lucian, já não és um hóspede. Sarafina, já não és temporária. Esta é a tua casa permanente. Quero que tenhas um espaço que seja inteiramente teu. Beijei-o devagar, com certeza e cheia de tudo o que ainda não conseguia dizer. Quando finalmente me afastei, estava a sorrir. Parceiros iguais, ele concordou. Em tudo. 2 anos depois, o ateliê tinha se expandido. 2 designers adicionais a trabalhar para mim, um local satélite noutra cidade. A minha lista de clientes incluía algumas das mulheres mais poderosas do país e a inteligência continuava a fluir. Lucian e eu tínhamos nos tornado a parceria mais formidável da cidade. A minha informação, a execução dele, a nossa reputação combinada.
O meu pai tinha parado de perguntar quando eu voltaria para casa. Ele tinha aceitado com relutância, mas genuinamente, que eu tinha construído algo real. A minha mãe visitava o Italier uma vez por mês. A Elodie estava a estagiar comigo, a aprender design e também a aprender a ver os padrões que eu via. Eu estava a ensinar-lhe o que o Lucien me tinha ensinado. Esse poder vinha de ser vista, ser valorizada e recusar-me a ser desperdiçada. Naquela noite, após uma operação de inteligência particularmente bem-sucedida, o Lucien e eu ficamos na varanda do nosso apartamento, a olhar para a cidade, as luzes abaixo refletidas na fina aliança no meu dedo. Um anel simples, nada ostentoso, mas sólido e seguro. Uma promessa que tínhamos feito silenciosamente, sem testemunhas, algumas semanas antes. Alguma vez te arrependeste? Ele perguntou. De fugir daquele casamento. Nunca. Eu encostei-me nele. Arrepender-te de me ter acolhido. A melhor decisão que já tomei. Ele envolveu-me nos seus braços. Entraste na minha casa com um vestido de noiva arruinado e mudaste tudo. Ouviste-me quando mais ninguém o fez. Valia a pena ouvir-te. Virei-me nos seus braços e olhei para ele. Amo-te. As palavras já não soavam estranhas, mas ainda eram poderosas cada vez que as dizia. Os seus olhos suavizaram-se. Também te amo. Mesmo quando és perigosamente inteligente e me fazes parecer um idiota por não ver algo óbvio. Rime, o som baixo contra o seu peito. Parceiros iguais. Parceiros iguais, concordou ele. Ele hesitou então, apenas por um instante, e senti a mudança nele antes de ele se mover. Uma das suas mãos deslizou para o bolso e voltou com uma pequena caixa de veludo. A minha respiração parou. Lucien, eu ia esperar, disse ele baixinho. Escolher um momento perfeito. Levar-te a um restaurante com muitas velas. Mas isso nunca foi o nosso estilo. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel que combinava com a aliança no meu dedo. Só que este tinha um único diamante puro. Nada excessivo, mas impossível de ignorar. Então vou pedir-te aqui, na vida que construíste. A minha garganta apertou-se. Casa comigo, disse ele, não como moeda de troca de ninguém, não como um tratado, não como vantagem. Casa comigo como minha igual, como minha parceira. Em todas as guerras que travamos e em todas as noites tranquilas que temos depois. Eu podia sentir o meu coração batendo forte até as pontas dos dedos. Tu já colocaste um anel no meu dedo, consegui dizer. Aquilo foi uma promessa entre nós, disse ele. Isto é uma linha na areia para o teu pai, para esta cidade, para qualquer um que pense que ainda pode trocar-te como moeda. Quero que não haja confusão sobre quem escolheste e que escolheste. Olhei para a cidade, para o letreiro Italier visível à distância, para a vida que construímos a partir do nada, apenas com desespero, padrões e teimosia. Olhei para ele. Sim, eu disse, claro que sim. Os ombros dele relaxaram o suficiente para que eu percebesse. Ele tirou a aliança antiga, colocou a nova no lugar e, em seguida, colocou a primeira na frente da nova. Assim, elas ficaram juntas, promessa e voto, lado a lado. Perfeito, ele murmurou. Eu sorri para ele. Agora diga. Ele passou o polegar pela minha maçã do rosto. Tu não és uma moeda de troca. Tu não és descartável. Tu és a minha futura esposa, minha igual, minha parceira. Qualquer um que se esqueça disso. Responde a ti. Eu terminei para nós dois, ele corrigiu suavemente. Então ele me beijou ali na varanda com vista para a cidade que ajudamos a remodelar, a vida que construímos juntos a partir do nada, apenas com coragem e recusa em ser desperdiçada. Eu tinha fugido de um casamento com um vestido que eu mesma tinha desenhado para um homem que me queria morta. E corri direto para a única parceria que sempre me tratou como se eu fosse importante. Não como uma filha, não como uma noiva, não como uma moeda de troca, mas como eu mesma, totalmente vista, totalmente valorizada, totalmente viva, e eu nunca, jamais voltaria atrás. Obrigada por ouvir até ao fim. Se gostou desta história, inscreva-se para não perder a próxima história de amor da máfia. E diga-me nos comentários de onde está no ouvir e o que achou deste narrador. O seu feedback ajuda-me muito a torná-las ainda melhores para si. Obrigada por deixar as minhas histórias fazerem-lhe companhia.